Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, irmão. Êxodo, capítulo 3. Vamos pregar hoje sobre o tema relacionamento de Deus com as pessoas, ou com pessoas. Relacionamento de Deus com as pessoas ou pessoas. Amém? Disse mais, Êxodo 3:6. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor por causa dos seus exastores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pai querido, eu sou grato ao Senhor, por mais uma vez o Senhor permitiu o teu servo estar na sua casa, Deus, mas um dia o Senhor me concedeu para estar aqui. É um prazer, é uma honra, Senhor, estar neste lugar, e é, Senhor, segundo o teu querer, que faça-se a sua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Irmão, para que você possa entender melhor a forma que eu quero nesta noite falar, eu quero pregar sobre análise de texto. E não vou analisar o texto na língua original. Eu quero que você acompanhe comigo o que já está traduzido, análise do texto que está aí na sua mão. Amém, irmão? Amém, irmão? Porque é uma das boas formas de ensinar a palavra ou de aprender ela. Como? Analisar o texto que já está traduzido. Amém? Às vezes eu prego aqui e falo sobre como foi traduzido e o que é a palavra na língua original. Mas hoje eu não vou fazer isso. Nós vamos só estar analisando o texto da forma que ele está aí. Você pode ficar com a Bíblia aberta nesse texto. Êxodo 3, verso 6. Eu vou pedir ao menino que nos acompanhe, 3:6. E nós vamos ler o texto com muita paciência. Amém, irmão? Irmãos, quando você olha para o texto, você entende de forma implícita e explícita que Deus está se relacionando com uma família, e dessa família ele vai para uma nação. Quando você lê o texto, você encontra Deus se envolvendo com uma pessoa, e através dessa pessoa se envolve com uma nação. Nesse texto, faz a gente entender que o nosso Deus, ele não é um Deus impessoal e nem é um Deus distante, como muitos pensam. Não, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que se relaciona com as pessoas, e ele é um Deus presente. Não um Deus distante, mas um Deus presente.
Não quero aqui humanizar Deus. Não. Porque Cristo já tem o lado humano. Eu não quero humanizar aqui o texto. Não. Eu quero que você entenda que quando Deus, Ele se apresenta como Deus, Ele se relaciona com as pessoas. Ele começa a envolver, conviver com as pessoas. Isso é Deus. Por que estou falando assim, irmão? Porque ainda há muitos crentes que convivem com um Deus impessoal ou um Deus distante. A mente dele não consegue configurar a presença real e verdadeira de Deus constante no dia a dia. Então, ele tem medo de puxar essa relação mais perto e se decepcionar, ou ele fica com medo desse Deus mais perto dele. Esse texto nos mostra esse relacionamento, esse convívio de Deus com uma família, com uma pessoa e depois com uma nação. Deus não está alheio aos problemas. Não. Deus está convivendo conosco nos problemas, em meio aos problemas. Amém, irmão? É esse Deus. Por que isso, irmão? Porque está mais do que na hora de nós começarmos a envolver a nossa vida com o divino. Ficar com essa questão de eu sou crente, mas eu mantenho uma distância entre eu e Deus, faz você a cada dia perder a fé. E não crer tanto quanto deve crer. Então o texto traz essa questão aí. Amém? Então, olha, Êxodo 3:6. Êxodo 3:6, irmão. Aí. Amém? Disse mais: eu sou Deus do teu? Eu sou Deus da sua família. Eu estive presente na sua casa. Fui eu quem cuidei da sua família. O que Deus fala para Moisés? Moisés não foi criado com seus pais, presta bem atenção. A mãe dele o criou com muito pouco tempo. Ele, por um pequeno período de tempo, Moisés foi, a sua própria mãe zelou, como uma serva que zelava dele, pago pela a filha de Faraó, né? Então, pago por ela, zelava de Moisés. Porém, foi pouco tempo esse convívio. Mas quando Deus se apresenta para ele, Deus diz: eu sou Deus da sua família. Eu estive com seu pai. Eu estava com seu pai. Eu convivi com a sua família. O que ele está dizendo, irmão? Eu não sou um Deus estranho. Eu não sou um Deus que vocês não conhecem. Não, eu sou um Deus que vocês conhecem. Aí ele referencia esse Deus. Eu sou o Deus do seu pai. Ele faz uma referência. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele está dizendo? Eu sempre estive na sua família. Eu sempre estive com a geração de vocês. Eu não estou chegando agora. Eu não estou me apresentando agora. Eu sou um Deus que estou na sua família. Olhe para mim, irmão. Isso traz segurança, certeza, convicção. Isso traz paz ao coração da gente. Porque você sabe que Deus não caiu de paraquedas. Ele acompanhou. Ele está dizendo para Moisés: eu acompanhei a sua família. Está vendo esse relacionamento aqui, ó? Está vendo o relacionamento? Ele está tecendo um relacionamento, dizendo: olha, eu estive convivendo com os seus pais, com a sua geração passada, estive com seu pai, e agora estou falando com você. Amém, irmão? Deu para compreender o texto até aí? A Bíblia diz: Moisés cobriu o rosto.
cobriu o rosto, porque havia tipo um mandamento, não era mandamento, não era lei, não era isso. É porque havia o seguinte: ninguém jamais viu a Deus e sobreviveu. Quem vê a Deus morreria, pela sua glória. Ele fala isso para Moisés, lá no capítulo 30, acho que 32 de Êxodo, 30, 32, ele fala para Moisés, fala: eu não vou deixar você ver a minha face, porque ninguém jamais me viu e permaneceu vivo. Moisés cobriu o rosto. Quando Moisés cobre o rosto, ele estava dizendo o quê? Quando Deus fala para ele: ó, sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sou o Deus do seu pai, Moisés diz: eu te conheço. Eu conheço o Senhor. Por quê? Porque quando eu era criança, minha mãe falou do Senhor para mim. Ó, onde ele estava lembrando, ele não foi criado com a sua família, mas o seu coração ficou plantado aquilo que a mãe dele ensinou. Quando ele cobre o rosto, ele está dizendo: eu conheço o Senhor, eu sei que ninguém vai ver a sua face e sobreviver. Alguém havia falado para ele. Ele cobre o rosto e teme olhar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se ensinar, os nossos filhos vão aprender sobre Deus e vai aprender a respeitá-lo. Se ensinar, os nossos filhos vão aprender. Eles vão aprender de duas formas. Eles vão aprender porque vamos ensinar. Eles vão aprender porque vão ver Deus se manifestando na família. Quando Moisés tampa o rosto, ele estava dizendo: eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei do que o Senhor fez com Abraão, sei do que o Senhor fez com Isaac, sei do que o Senhor fez com Jacó, sei do que o Senhor tem feito com a minha família. Eu sei disso, eu conheço o Senhor. Ele poderia ter ficado normal porque não tinha conhecimento. Ele poderia tentar ver porque não tinha conhecimento. Mas quando falou: sou o Deus do seu pai, dos Abraão, Isaac e Jacó, eu conheço o Senhor. Estava onde? Na família. O que Deus estava falando para ele? Eu estou na família. Eu sempre estive na família. Em toda a geração de vocês eu estava presente. Eu acompanhei a sua geração. Eu não estou falando com você de forma aleatória não, Moisés, porque eu sei de qual descendência tu és. Louvado seja o nome de Jesus. Se ensinar, os nossos filhos vão encontrar com Deus na frente. Pode que aconteça algum intervalo igual aconteceu na vida de Moisés. Ele pode até pender ou ter algum problema, mas lá na frente eles vão encontrar com Deus, e Deus vai falar com eles, e eles vão entender que Ele é o Deus da nossa família. É só ensinar. É só cravar a palavra no coração dos filhos. Amém, irmão? Deus mostra o seu relacionamento. Olha, Deus apresenta o relacionamento dele com a descendência, apresenta o relacionamento dele com a família. Quando ele diz assim: sou o Deus do seu pai, ele está dizendo: eu tenho relacionamento com a sua família. E fala assim: agora eu estou começando com você. Agora é entre eu e você. Da agora em diante, vocês vão ver Deus sempre relacionando com Moisés. Atrás desse texto você não vê isso, mas da agora para frente você vê sempre Deus relacionando com Moisés. Deus se apresentou para ele, agora Deus começa a se relacionar com Moisés. Amém, irmão? Versículo de número 7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho o quê? Visto. Eu estou de olho. Ele não fala eu vi no passado ou eu verei. Ele diz: eu tenho prestado atenção.
Eu estou olhando o que está acontecendo. Eu estou observando o que está acontecendo. Você acha que eu estou longe? Não. Eu estou perto vendo a sua aflição. O que o texto leva a gente a crer nisso, irmão? Nós não servimos um Deus distante. Nós servimos um Deus que quando nós estamos passando problema, Ele não fecha os olhos, não. Ele está olhando para o problema. E nem tira os olhos também, não. Ele presta atenção no que Ele está vendo. Mesmo que você se sente só, mas Ele vê. Ele falou com Moisés: eu vejo, eu observo de perto como o meu povo está sofrendo lá. Eu tenho visto isso. Olha para mim, irmão. Deus não é cego. Deus sabe o que você está passando. Deus não abandonou você na estrada, não. E jamais Ele abandona alguém na estrada. É por isso que eu estou falando de Deus de relacionamento. Porque quando você se relaciona com Deus e conhece Ele, você sabe que mesmo que Ele não se manifesta visível, mesmo que Ele não se manifesta de forma audível, mesmo assim, Ele está perto, acompanhando de perto a nossa vida. Ele passa para Moisés uma segurança. Ele disse: eu vejo. Não precisa você falar nada que eu estou vendo. Tenho ouvido o seu clamor. Aí ele explica por quê. Ele diz: olha, eu tenho ouvido o clamor do povo, por causa dos opressores que os oprime. Eu ouço quando eles clamam, e eles clamam porque estão sofrendo. Olha para mim aqui, irmão. É isso que é oração. Oração é você contar para Deus o que você precisa contar. Oração é você falar o que você precisa falar. Oração não é um monólogo. E também não é um edital de você ficar como se você estivesse falando uma poesia. Não. Oração é uma conversa. É claro que este povo chegava à noite cansado em casa, exausto. Muitos deles até com chicotada nas costas, já os calos nas costas. É claro que eles falavam: Senhor, olha a nossa situação. Por que orar, irmão? Oração, Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe o que você passa. Deus sabe o seu sofrimento. Deus participa dele. Mas orar traz comunhão. Quem conversa com Deus traz alívio. Quando você ora, você expressa confiança. Quando você ora, você mostra que crer nele. Quando você ora, você está dizendo: o Senhor pode resolver. Eu vim contar, porque o Senhor pode resolver. É por isso que eu vim contar. Eu vim conversar com o Senhor, porque só o Senhor pode entrar na causa. E isso difere de crente para crente. Porque existe muitos crentes que 15 minutos é o suficiente de joelho. Existe crente que 1 hora é pouco para ele poder conversar com Deus. Porque ele vai falar o que está passando, ou até mesmo dizer aonde dói o seu sofrimento. Deus falou assim: eu tenho ouvido que eles estão. Eu não estou surdo não, Moisés. Eu sei que eles estão clamando. Por que o texto leva a dizer assim? Porque conheci as suas dores.
vi, ouvi e fui lá ver. Vi, ouvi e fui lá ver. Conheço aonde está doendo. Eu sei aonde eles estão sofrendo. Eu conheço cada um do sofrimento deles. Olha para mim aqui, irmão. Você já leu o texto também lá em Gênesis? O texto quando Deus manda destruir Sodoma e Gomorra. E lá no texto, quando Deus almoça com Abraão, lá é uma teofania, não é Deus, uma teofania fala que Deus, o Senhor de Abraão desce para comer com ele. Que eu acho que o maior privilégio da terra foi de Abraão. Por mais que Moisés tinha o privilégio de conversar, Abraão sentou na mesa e falou, vamos comer aqui agora, né? Preparou a comida, a mulher preparou a comida e Abraão senta lá na mesa e fala, vamos junto aqui, espera que eu vou fazer. Não passa de mim sem primeiro eu fazer um cabrito aqui para o senhor. E ele espera. E ele fala com Abraão, eu desci para ver. O mau cheiro já chegou lá, eu sei do que está acontecendo, mas eu vim conhecer. Eu vim olhar. Se você for lá no livro de Apocalipse, nas cartas que ele escreve às igrejas, ele, no começo das cartas, ele diz assim, eu sou testemunha fiel, ou seja, eu vi. Estou falando o que os outros falaram, não estou jogando para o alto não. Eu vi. Quando ele diz no texto aí, conheci as suas dores, ele está dizendo, eu fui lá, eu sei como está passando, eu sei aonde é o sofrimento. Eu não estou falando de longe, eu estou falando de perto, do que eu conheço. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Ei Deus. Já falei dele aqui, era de uma italiana. E quando ela estava sofrendo, tinha um problema, uma enfermidade, qualquer problema, padecia necessidade, ela entrava no quarto e falava assim, ei Deus, eu cheguei. Como se ela dissesse assim, me atende, porque acabei de chegar. Aí ela conta muitos testemunhos de oração respondidas que Deus respondeu ela. Cada pessoa tem uma forma, uma maneira, um jeito de se comunicar entre ele e Deus. Certo é que o verdadeiro crente sabe quando ele está falando e quando Deus está ouvindo a sua oração. Olhe para mim, irmão. Quando você orar, não fica aí dizendo, eu sei que o senhor sabe. Não precisa você falar que ele sabe, ele já sabe. Conte para ele, converse com ele, explica, diz, Senhor, estou sofrendo por causa disso, estou sofrendo por isso, ou sofro isso, ou vivo isso, estou vivendo isso, passando por isso, acertei nisso, fiz errado. Isso é oração, irmão. Isso é oração. Era o que o povo fazia depois de chegar do serviço dos exaustores. Aí Deus fala assim, eu fui lá e vi. Eu fui lá e vi. Versículo 8, irmão. O que ele fala? Portanto, confirmei tudo, sei. Olha para mim, irmão. Deus não é covarde igual o homem. O homem vê você sofrendo, sorri, passa perto e vai para longe. Deus não. Deus vê você sofrendo, analisa e vai te ajudar no nome de Jesus. O covarde afasta. Deus não. Deus diz, olha, eu vi e eu desci. Para fazer o quê? Eu desci para tomar uma decisão. Vou tirá-los da mão do Egito. Vou tirá-los de lá. Isso é Deus. É nesse Deus que eu creio. Eu não creio num Deus que não faz, eu creio num Deus que faz. Eu não posso determinar tempo. Tem gente que fala, eu determino dia e hora. Eu não determino nada, mas eu sei que uma hora ele vai se levantar e vai fazer. Custe o que custar. Tempo, passa hora, passa dia, passa o tempo que for.
Deus vai descer e julgar o caso no nome de Jesus. Porque é Deus. Ele não é um Deus alheio. Como se os nossos problemas não tivessem nenhuma, não tocasse nada nele. Como se nós pudéssemos sofrer o resto da vida que ele não estava nem olhando para nós. Não. Nesse texto mostra que Deus preocupa com aqueles que são seus. Tem o tempo, mas ele vai fazer. E isso dos dois lados, irmão. Quando eu falo as duas faces da moeda, eu estou dizendo o seguinte: tanto ele desce para livrar, quanto ele desce para julgar. Tudo tem o tempo. Então, tanto ele desce para livrar, como ele fala cansei, igual ele falou para Sodoma e Gomorra, cansei. Olhou para Sodoma e Gomorra e falou assim, ó, cansei. Quais eram os pecados de Sodoma? Os pecados de Sodoma eram homossexualismo. Ele falou, cansei. Caiu fogo do céu, subiu o fogo debaixo da terra, queimou a cidade, virou tudo sal, acabou com tudo, ninguém acha. Só sabe o local, mas não existe cidade. Ah não, Deus é mau. Não, não é mau. Olha para mim, irmão. Alguém falou para mim assim, pastor, por que Deus não deixa as pessoas viverem 200 anos? Falei, simples. Essa é a pergunta mais simples que tem de resolver. Você já imaginou Hitler viver 200 anos, irmão? Você já imaginou Lula viver 200 anos? Aí está todo mundo fazendo misericórdia, misericórdia, Jesus, está vendo? Aí o que Deus faz? Limita a vida em 70. O que passar disso é só canseiro e enfado. O que ele está dizendo? Eu vou limitar. E fala isso na Bíblia. Por causa do pecado, eu limitarei a vida do homem na face da terra. Por causa do pecado, da maldade humana, eu limitarei eles. E está certo. Do jeito quem vai, tem que passar só para 50. Porque na forma quem vai, 50 já é muito. Vamos à frente? Ele diz lá, olha, a terra que subir daquela terra, uma terra boa que mana leite. Deus tem algo melhor e maior para a sua vida no nome de Jesus. Quantos crê nisso, irmão? Vou falar de novo para você entender. Ó. Sofrimento existe, guerra existe, problema existe. Mas Deus tem algo maior e melhor para a sua vida em nome de Jesus. Por quê? Vai chegar o dia que Deus vai tirar você de onde está e vai conduzir você a uma terra que emana leite e mel. Ela pode ter dono, pode ter gente morando, pode ter pessoas lá, mas Deus vai falar, desce, sai, porque chegou o momento que é do meu servo. A Bíblia fala isso, irmão. A Bíblia fala que o injusto junta para o justo. Agora tem pessoas que não creem, né? Ah, se você não crê, eu não posso fazer nada. Aqui é uma questão de fé. Quem tem fé, recebe. Quem não tem fé, não recebe nada. Eu continuo crendo. Por mais que eu sofro, por mais problemas que tenho, por mais dificuldade que passa, sempre eu estou olhando para frente. Estou dizendo, Deus vai colocar a mão, vai me tirar e vai me colocar num local justo, aonde mana leite e mel no nome de Jesus. Tem um consolo maior para Moisés quando Deus olha para ele e fala, olha, ele está sofrendo, eu ouvi a oração deles, desci, vou livrá-los, mas vou levar eles para um lugar espaçoso que mana leite e mel, a melhor terra. Amém, irmão? Agora eu só quero que você entenda uma coisa, olha, portanto desci para livrá-lo. Versículo 9. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até. Também tenho visto a opressão com que os egípcios usou. Agora, Moisés, presta atenção. Eu vou agir porque está na hora. Lá em livro de Gênesis capítulo 15, acho que é o 15 ou é o 17, acho que é o 15, ele fala assim, olha,
ele profetiza, ele fala com Abraão e diz: Abraão, a sua descendência vai herdar essa terra, vai ser oprimida, vai ser levada para o Egito, vai sofrer, depois vai ser tirada de lá e levada para outra terra, aonde manda leite e mel, por causa da medida do pecado daquela terra, das pessoas, dos jebuseus, dos amorreus, que ainda não encheu. Quando encher, então havia um tempo determinado para Deus. Olha para mim, irmão, tem o tempo exato que Deus vai abençoar a sua vida. Calma, calma. Ah, mas a sua descendência pode passar o que passar, mas vai chegar o tempo que Deus vai colocar a mão sobre ela e vai abençoá-la em nome de Jesus. O tempo deles passou e chegou o momento de Deus abençoá-los. Versículo 10. Olhe para mim, irmão. Quando Deus desce, Ele precisa de um vaso. Não espere, nunca espere, nunca aguarda que vai chegar algo estrondoso do céu e cair na sua cabeça e te abençoar. Não, Deus vai usar um vaso, uma pessoa, um ser humano, alguém, um ser humano. Deus vai levantar ele, habitar na vida dele e fazer com que ele se torne uma bênção, e essa bênção será para a sua vida, em nome de Jesus. Existem duas pessoas na terra: aqueles que querem ser bênção e aqueles que querem ser abençoado. Tem gente que fica esperando ser abençoado, e tem gente que levanta a mão e fala: Deus, eu quero ser uma bênção aonde eu chegar. Olha para mim, irmão. Quando a Bíblia diz assim, olha, quando a Bíblia diz assim, olha, vou podar a árvore para que ela dê mais fruto. A Bíblia diz isso, João 15, ela diz, né? Que poda a árvore para que dê mais fruto. Vamos lá, vai podar a árvore para dar mais. Quem come o fruto é a árvore ou é outra pessoa? Você não dá fruto para você, irmão. Você dá fruto para outras pessoas. Deus trabalha a sua vida, poda você, limpa você, ensina você, entra em você, trabalha com você, você dá fruto e outros são abençoados em nome de Jesus. Deus fala com Moisés e diz: Moisés, agora você, vem agora, pois eu vou enviar você. Ué, mas Deus disse que ele que tinha descido. Não, eu desci. Mas na sua vida, eu desci na sua vida. Hoje você tem a opção de ser bênção. Quem já viu que quase todos os cultos, no final do culto, eu peço a Deus para fazer que você se torne uma bênção? Você já viu que eu oro isso quase todos os cultos? Qual a maioria que não presta atenção no final do culto, né? Mas quase todos os cultos eu oro para que Deus torne a sua vida uma bênção. Não é isso que eu falo, irmão? Porque ser uma bênção não é para você. Outra pessoa será bênção na sua vida. E não são as pessoas que você abençoa que será bênção na sua vida. Deus há outras pessoas que você não conhece para ser bênção na sua vida. Mas aqueles que você abençoa, é uma bênção na vida deles, eles nunca vão se tornar bênção na sua vida. Não, não precisa disso. Isso é recompensa. E Deus não nos dá recompensa na terra. Deus vai usar você e vai abençoar muitas pessoas. Se disponha a isso. Deus está na sua família, Deus está na sua descendência e vai usar você. E você será uma bênção na terra, em nome de Jesus. A sua vida se tornará uma bênção. O que é que Moisés fez, irmão? Moisés disse: Senhor, eu não dou conta. Ele falou: não tem problema, eu vou. Eu só quero que você seja o vaso. Deus não vai. Ele diz: eu te enviarei. Ele não diz: eu vou. Não, ele diz:
eu te enviarei você. Enviarei você. Mas quem é que faz? O poder e a força é de? O vaso é de barro. Mas o poder, a força, a glória e a honra é de? O vaso é de barro. Mas não tem problema, porque o vaso não precisa de glória. O vaso só precisa de poder. Vaso não precisa de glória, irmão. Vaso precisa só de poder. Alguém morde jarro? Não, bebe o que está dentro. Mas ninguém morde o jarro. Ninguém come a jarra. Pega o suco e toma. Pega o leite e toma. Mas ninguém morde a jarra. A jarra não interessa. Interessa o que está dentro. Olha para mim. Você é só o barro. Mas o que está dentro é a glória de Deus. Você não precisa de honra. Você não precisa de moral. Você não precisa ser exaltado. Mas o que está dentro de você, para Ele, a honra, a glória, o louvor, a adoração, para tudo sempre. Porque o barro não precisa ser exaltado. Você quer ver como é que o barro não precisa ser exaltado, irmão? Moisés chega na beira do Rio Jordão. Deus fala: agora você sobe no monte, consagra Josué, sobe no monte que você não vai entrar na terra. Ah, Senhor, a glória não é sua. Se você entrar lá, você é o conquistador e não é você. Outro vai começar daqui para frente. Olhe para mim, irmão. Em nome de Jesus, Deus tem te levantado, não para a sua glória. Deus vai te levantar, não para a sua glória, mas para a glória do nome dEle. Amém, irmão? Vamos colocar de pé? Se Deus falou com você, ora ao Senhor e diz: Senhor, eu quero ser uma bênção. Hoje eu estava estudando essa mensagem, terminando de estudar ela, né? Eu pensei uma coisa, irmão. Falei: rapaz, o Nova Olinda ficou no lucro. Porque tudo que eu aprendi em 30 anos de ministério, quem